Kaia sabia que não deveria ter falado. As palavras saíram de sua boca como pedras atiradas num lago calmo, criando ondas que ela não conseguiria mais controlar. Você já sentiu que nem mesmo o silêncio te aceitava? O ano era 1998, e ela tinha apenas 16 anos quando interrompeu a cerimônia sagrada na reserva San Carlos, no Arizona. O sol da manhã batia forte nas pedras vermelhas ao redor, e o aroma de sálvia ainda pairava no ar quando ela se levantou no meio do círculo. "Eu leio mentes", disse ela com a voz tremendo como uma folha no vento. O xamã Tarratan parou de falar. Todos os olhos se voltaram para ela. Kaia sentia o peso de cada olhar como se fossem punhais. Sua avó, sentada do lado oposto, fechou os olhos com força. Sua mãe baixou a cabeça. "Sente-se, criança", disse Tarratan balançando a cabeça. "Você está perturbando algo sagrado." Mas Kaia não conseguia se sentar. Não depois do que havia descoberto. Não depois de ouvir os pensamentos dele tão claramente quanto ouvia sua própria voz. "O colar de turquesa", ela sussurrou. "Você sabe onde ele está?" O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Era pesado, denso como a fumaça que subia da fogueira. Tarratan ficou pálido. Suas mãos, que sempre pareciam tão firmes segurando o bastão cerimonial, começaram a tremer. Kaia viu quando ele tentou esconder o pensamento. Era como ver alguém tentando tapar o sol com as mãos. Inútil. O segredo brilhava na mente dele como uma estrela no céu noturno. 20 anos. Ele guardava aquilo há 20 anos. "Você está mentindo para todos nós", ela disse. E sua voz soou mais forte do que esperava. "O colar não está perdido. Você o escondeu." Um murmúrio percorreu o círculo. Alguns se levantaram. Outros se afastaram dela como se ela carregasse uma doença. Tarratan ergueu o bastão e bateu 3 vezes no chão. O som ecoou entre as montanhas. "Chega", ele disse. "Esta criança está confusa. Vamos continuar." Mas ninguém se moveu. Todos olhavam para Kaia esperando. Ela podia sentir a curiosidade deles, o medo, a raiva. Era como estar no meio de uma tempestade de emoções. Sua avó finalmente abriu os olhos e olhou para ela. Não havia raiva naquele olhar. Apenas uma tristeza profunda que Kaia não conseguia entender. "Vamos para casa", disse a mãe de Kaia levantando-se. Agora, Kaia deixou que a mãe a pegasse pelo braço e a levasse embora. Enquanto caminhavam pelo trilho de terra que levava à sua casa, ela olhou para trás uma vez. Tarratan ainda estava parado no centro do círculo, olhando para ela. E pela primeira vez, Kaia conseguiu ler algo além do segredo na mente dele. Medo. Ele tinha medo dela. A casa delas era simples, feita de madeira e pedra, com uma varanda pequena onde sua avó costumava tecer. O vento fazia barulho nas folhas do carvalho que crescia ao lado, um som que sempre a acalmava. Mas hoje não havia paz nem no vento. "O que você pensa que está fazendo?", perguntou sua mãe assim que fechou a porta. Kaia se sentou na cadeira de madeira perto da janela. Suas mãos ainda tremiam. "Eu não escolhi isso, mãe. Acontece sozinho." "O que acontece sozinho?" "Eu escuto. Escuto o que as pessoas pensam." Sua mãe parou de andar pela sala e olhou para ela. No rosto dela, Kaia viu algo que a machucou mais do que a raiva. Medo. O mesmo medo que vira nos olhos de Tarratan. Desde quando? Algumas semanas. Começou devagar. Primeiro era só sentimentos. Como se eu soubesse quando alguém estava triste ou bravo sem que dissessem nada. Depois comecei a ouvir palavras soltas. E hoje você decidiu destruir nossa vida. Kaia levantou a cabeça. "Mãe, ele está mentindo. O colar que todos procuram há anos está escondido em algum lugar que ele conhece. Vi na mente dele." "Você viu?" "Vi." Sua mãe se sentou na cadeira em frente a ela. Por um momento elas ficaram em silêncio, apenas se olhando. "Kaia", disse sua mãe finalmente, "você tem ideia do que acabou de fazer? Tarratan é respeitado aqui há mais de 30 anos. As pessoas confiam nele. E se ele não merece essa confiança? E se você estiver errada?" Kaia não sabia como responder a isso. Como explicar que não era uma sensação, um palpite ou uma intuição? Como explicar que ela tinha visto o colar na mente dele, brilhando como se fosse real? Como explicar que tinha sentido o peso da culpa que ele carregava? "Eu não estou errada", disse ela simplesmente. A porta se abriu
e sua avó entrou. Ela andou devagar até a cadeira de balanço perto da lareira e se sentou sem dizer uma palavra. Suas mãos, marcadas pela idade e pelo trabalho, se moviam no ar como se estivessem tecendo uma teia invisível. Vovó, começou Kaia. Eu escutei tudo, disse a velha senhora, sem olhar para ela. E agora preciso pensar. O silêncio voltou a preencher a casa. Do lado de fora, Kaia podia ouvir o som de vozes distantes. A notícia já estava se espalhando. Em uma comunidade pequena como a deles, segredos corriam mais rápido que o vento. Kaia fechou os olhos e tentou silenciar sua mente. Mas era inútil. As vozes vinham de todas as direções. Curiosidade, medo, raiva, confusão. Era como estar no meio de uma multidão gritando, só que todas as vozes estavam dentro da sua cabeça. Isso dói, ela sussurrou. Sua mãe olhou para ela. O quê? As vozes. Todo mundo está pensando ao mesmo tempo. É muito barulho. Pela primeira vez desde que chegaram em casa, Kaia viu algo além do medo no rosto da mãe. Preocupação, compaixão. Vem cá, disse sua mãe, estendendo os braços. Kaia se levantou e foi até ela. Quando sua mãe a abraçou, o barulho diminuiu um pouco. Não desapareceu, mas ficou mais suportável. Vamos descobrir o que fazer, disse sua mãe beijando o topo da cabeça dela. Eu prometo. Mas Kaia sabia que não seria tão simples. Ela tinha aberto uma porta que não conseguiria mais fechar. E do outro lado dessa porta, havia segredos que algumas pessoas não queriam que fossem revelados. Lá fora, o sol continuava brilhando sobre as montanhas vermelhas do Arizona. O vento continuava soprando entre as rochas. Mas para Kaia, tudo tinha mudado. Ela havia gritado no silêncio, e agora precisaria enfrentar o eco. A reserva San Carlos se estendia por quilômetros entre montanhas que pareciam tocar o céu. Kaia conhecia cada trilha, cada pedra, cada sombra daquele lugar. Era sua casa desde que nascera, mas hoje se sentia como uma estranha em terra conhecida. Ela estava sentada na varanda, observando o pôr do sol pintar as montanhas de vermelho e dourado. O ar estava seco, como sempre ficava no final de setembro. Ao longe, ela podia ver a fumaça subindo das chaminés das outras casas. Sua família morava na parte mais antiga da reserva, onde as casas ainda eram construídas do jeito tradicional. Madeira, pedra e muito amor, como dizia sua avó. A casa deles tinha 3 quartos pequenos, uma sala que servia também como cozinha, e essa varanda onde Kaia passava horas observando o mundo. Mas Kaia não era como as outras garotas de 16 anos. Nunca tinha sido. Quando era pequena, ela sabia quando sua mãe estava triste antes mesmo dela começar a chorar. Sabia quando seu irmãozinho ia fazer travessura, antes dele pensar na travessura. Todo mundo dizia que ela era esperta, intuitiva. Ninguém imaginava a verdade. Ela conseguia sentir as emoções das pessoas como se fossem suas próprias. Durante anos, Kaia achou que isso era normal. Pensava que todo mundo sentia o que ela sentia. Foi só quando cresceu que percebeu que era diferente. E diferente em uma comunidade pequena, nem sempre era bom. Sua mãe, Helena, trabalhava na escola da reserva como professora. Era uma mulher forte, de mãos calejadas e coração imenso. Ela tinha perdido o marido quando Kaia tinha apenas 5 anos. Um acidente na estrada que levava à cidade. Desde então eram só elas 3. Helena, Kaia e a avó Nayeli. Nayeli era tecelã. Suas mãos criavam mantas e tapetes que contavam histórias antigas. Ela dizia que cada fio carregava uma memória, e que tecer era como guardar o passado para o futuro. Kaia sempre admirou isso na avó. A paciência, a dedicação, a fé nas tradições. Mas agora Kaia temia ter destruído tudo isso com suas palavras na cerimônia. Você vai ficar aí sentada até escurecer? Perguntou Helena, aparecendo na porta. Kaia deu de ombros. Não tenho pressa para ir a lugar nenhum. Helena se sentou ao lado dela na cadeira de madeira que rangeu levemente. Quer falar sobre o que aconteceu hoje? Você não vai acreditar em mim. Tente. Kaia respirou fundo. O ar carregava o cheiro de pinheiro e terra seca. Um cheiro que sempre a acalmava, mas hoje não conseguia afastar a ansiedade. Lembra quando eu era pequena e sempre sabia quando você estava preocupada? Lembro.
Ou quando eu sabia que o Sr. Martinez ia nos visitar antes dele aparecer na nossa porta. Helena assentiu. Você sempre foi sensível. Não é sensibilidade, mãe. Eu escuto. Escuto o que as pessoas pensam, sinto o que elas sentem. É como ter uma rádio na cabeça que nunca desliga. Helena ficou quieta por um tempo, olhando para as montanhas. Desde quando você sabe que isso não é normal? Uns 2 anos. Comecei a reparar que outras pessoas não sabiam coisas que eu sabia. Não sentiam coisas que eu sentia. Tentei ignorar, pensando que ia passar. E não passou. Não. Está ficando mais forte. Kaia se lembrou de como tudo tinha começado a mudar nas últimas semanas. Antes, ela captava apenas emoções vagas, sentimentos gerais. Mas recentemente, começou a ouvir palavras, frases completas, como se estivesse escutando conversas que aconteciam dentro da cabeça das pessoas. Por que você nunca me contou? Perguntou Helena. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Kaia olhou para a mãe. Nos olhos de Helena, ela viu preocupação genuína, mas também algo que a assustava. Confusão. Sua própria mãe não sabia como lidar com isso. Medo de que vocês me olhassem diferente. Medo de que pensassem que eu estava ficando louca. Medo de... Ela pausou. Medo de que me mandassem embora. Helena pegou a mão da filha. Kaia, você é minha filha. Não importa o que aconteça, você sempre será minha filha. Mas Kaia podia sentir a incerteza por trás dessas palavras. Helena estava tentando ser forte, mas por dentro estava assustada. Assustada com algo que não entendia. A porta da frente se abriu e Nayeli saiu para a varanda. Ela carregava uma manta que estava tecendo, com padrões geométricos em azul e vermelho. Posso me sentar com vocês? Perguntou a velha senhora. Claro, vovó, disse Kaia. Nayeli se acomodou na cadeira de balanço e começou a tecer. Seus dedos se moviam com precisão, cada ponto certeiro e firme. Quando eu era jovem, disse Nayeli sem parar de tecer, conheci uma mulher que dizia que podia conversar com os pássaros. Kaia e Helena olharam para ela. Todo mundo achava que ela estava louca. Alguns diziam que ela era amaldiçoada. Outros, que era abençoada. Mas ela continuava conversando com os pássaros. O que aconteceu com ela? Perguntou Kaia. Um dia, ela avisou que uma tempestade terrível viria. Disse que os pássaros tinham contado para ela. Todos riram. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Mas ela insistiu. Disse para as pessoas guardarem comida e se prepararem. Nayeli parou de tecer e olhou para Kaia. A tempestade veio 3 dias depois. Durou 1 semana. As pessoas que escutaram o aviso sobreviveram melhor. As que não escutaram passaram fome. E a mulher? Nunca mais riram dela. Mas também nunca mais a trataram igual. Ela ficou sozinha com seus pássaros. O silêncio voltou a pairar entre elas. Kaia entendia o recado. Ter um dom era também carregar um fardo. Eu não quero ficar sozinha, sussurrou Kaia. Então você vai ter que ser mais inteligente que aquela mulher, disse Nayeli. Vai ter que aprender quando falar e quando ficar quieta. Mas hoje eu precisava falar. Tarratan está escondendo algo importante. E o que você vai fazer com essa informação? Kaia não sabia responder. Ela tinha exposto o xamã, mas não tinha pensado no que viria depois. Não tinha um plano. O som de passos na terra chamou a atenção delas. Um homem se aproximava da casa. Era Joe Martinez, vizinho delas. Um homem bom, que sempre ajudava quando precisavam. Mas hoje, nos pensamentos dele, Kaia não sentia a bondade usual. Sentia curiosidade misturada com receio. Boa noite, Helena, disse Joe, parando no pé da varanda. Nayeli, Kaia. Boa noite, Joe, respondeu Helena. Tudo bem? Bem, eu queria conversar com vocês. Sobre o que aconteceu hoje. Kaia sentiu o estômago apertar. O que tem o que aconteceu hoje? Joe olhou diretamente para ela. As pessoas estão comentando. Dizem que você fez acusações contra Tarratan. Não foram acusações. Foi a verdade. Kaia, disse Helena em tom de aviso. Olha, garota, disse Joe. Eu gosto de vocês. São boas pessoas. Mas Tarratan também é. E se você estiver errada? E se eu estiver certa? Joe balançou a cabeça. Se você estiver certa, isso muda muita coisa. Mas se estiver errada, vocês podem ter problemas sérios. Depois que Joe foi embora, elas ficaram sentadas em silêncio até a noite chegar completamente.
As estrelas apareceram uma por uma, como sempre faziam. Mas para Kaia, até mesmo o céu parecia diferente. Ela tinha revelado seu segredo e o segredo de outro. Agora precisaria viver com as consequências. Vamos entrar, disse Helena finalmente. Amanhã é outro dia. Mas Kaia sabia que amanhã seria o primeiro dia de uma vida completamente nova. Uma vida onde ela não poderia mais fingir ser normal. 3 dias depois da cerimônia, uma picape azul parou em frente à escola da reserva. Kaia estava ajudando sua mãe a organizar livros quando viu pela janela. Uma mulher branca desceu do carro, carregando uma pasta de couro e olhando ao redor como se estivesse perdida. Quem é ela? Perguntou Kaia. Helena olhou pela janela e franziu a testa. Não sei. Deve ser da universidade. Às vezes mandam pessoas para pesquisar nossa cultura. A mulher se aproximou da escola. Era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo. Usava jeans e uma camisa simples, mas Kaia podia ver que ela estava nervosa. Muito nervosa. Quando ela bateu na porta, Helena foi atender. Boa tarde, disse a mulher. Meu nome é Sarah Chen. Sou da Universidade do Arizona. Estou procurando Helena Yazzie. Sou eu, respondeu Helena. Ah, perfeito. Sarah sorriu, mas Kaia podia sentir que era um sorriso forçado. Eu mandei uma carta semana passada sobre minha pesquisa, sobre as tradições Apache e... Não recebi carta nenhuma, disse Helena. O sorriso de Sarah sumiu. Oh, bem, isso é complicado. Helena olhou para Kaia, depois para Sarah. Entre, vamos conversar. Elas se sentaram na sala pequena que Helena usava para dar aulas particulares. Sarah tirou alguns papéis da pasta. Eu estudo tradições indígenas americanas, explicou Sarah. Especificamente, estou interessada em como as comunidades preservam conhecimentos ancestrais. Ouvi falar que vocês têm uma rica tradição de cura e cerimônias. Kaia podia sentir que Sarah estava falando a verdade, mas havia algo mais. Algo que ela estava escondendo. Por que nossa reserva? Perguntou Helena. Sarah hesitou. Bem, eu soube que aconteceu algo interessante aqui recentemente. Uma jovem que tem habilidades especiais. O silêncio encheu a sala como água numa bacia. Kaia sentiu o coração acelerar. Quem falou isso para você? Perguntou Helena, com a voz mais fria. Eu tenho contatos na universidade que estudam fenômenos incomuns. Fenômenos, repetiu Helena. Minha filha não é um fenômeno. Sarah ficou vermelha. Desculpe, eu não quis dizer assim. É que, bem, há muito tempo a ciência ignora conhecimentos que povos indígenas sempre tiveram. Habilidades que vocês chamam de dons espirituais. Nós estamos começando a entender que podem ter bases reais. Kaia olhou para a mãe. Helena estava brava. Ela podia sentir, mas também curiosa. E o que você quer exatamente? Perguntou Helena. Gostaria de conversar com sua filha, entender melhor o que ela experimenta. Não para expor ou estudar ela como se fosse um rato de laboratório. Sarah se apressou em dizer, mas para aprender. E talvez, para ajudar. Ajudar como? Sarah respirou fundo. Eu também sou diferente. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Tenso, cheio de expectativa. Como assim diferente? Perguntou Kaia, falando pela primeira vez. Sarah olhou para ela. Eu sinto coisas, energias. Não igual ao que você sente e imagino, mas sei quando alguém está mentindo. Sei quando algo ruim vai acontecer. Minha família sempre disse que era intuição, mas você sabe que é mais que isso, completou Kaia. Sim. Kaia olhou para a mãe. Helena estava confusa, dividida entre a proteção natural de uma mãe e a curiosidade de uma educadora. Você pode provar isso? Perguntou Kaia. Sarah sorriu, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro. Sua mãe está pensando em 3 coisas agora. Primeiro, se deve confiar em mim. Segundo, se deve deixar você falar comigo. E terceiro, ela parou. Terceiro, ela está pensando no seu pai. Helena arregalou os olhos. Como você? Porque quando alguém se sente responsável por proteger uma pessoa especial, sempre pensa na pessoa que amava e que gostaria que estivesse ali para ajudar. Lágrimas apareceram nos olhos de Helena. Kaia sentiu o coração da mãe se apertar com a saudade. Tudo bem.
disse Helena finalmente. Você pode ficar, mas em uma condição. Qual? Você vai se hospedar na nossa casa. Se quer conhecer nossa cultura, vai conhecer de verdade, não como turista. Sara pareceu surpresa. Eu aceito. Obrigada. Naquela noite, durante o jantar, Sara contou sua história. Ela havia crescido na Califórnia, filha de pai chinês e mãe americana. Sempre se sentiu diferente, sempre captou coisas que outros não captavam. Decidiu estudar antropologia para entender melhor as culturas que valorizavam essas habilidades. Na cultura chinesa, ela explicou, existem pessoas chamadas de sensitivas. Elas são respeitadas, não temidas. Aprendi que muitas culturas indígenas também têm tradições similares. E na sua cultura? Perguntou Nayeli, que tinha ficado quiete durante quase toda a conversa. Na minha cultura, disse Sara tristemente, pessoas como eu são consideradas estranhas ou loucas. Kaia entendeu. Era isso que ela temia. Ser vista como louca. Tarratan também tem medo disso, disse Kaia de repente. Todas olharam para ela. O que você quer dizer? Perguntou Helena. Quando eu li a mente dele, senti que ele também é diferente. Que ele também tem habilidades. Mas ele esconde isso há muito tempo. Sara se inclinou para a frente. Você tem certeza? Tenho. É por isso que ele guardou o segredo sobre o colar. Ele tem medo que, se as pessoas descobrirem a verdade sobre o colar, também descubram a verdade sobre ele. Que verdade sobre o colar? Perguntou Sara. Kaia olhou para a mãe, pedindo permissão. Helena assentiu. O colar de turquesa que nossa tribo procura há anos. Tarratan sabe onde ele está. Ele o escondeu. Mas não por maldade, por medo. Medo de quê? Medo que as pessoas não estejam prontas para o que o colar realmente representa. Sara franziu a testa. E o que ele representa? Não sei. Ainda não consegui ver isso claramente na mente dele. Ele protege alguns pensamentos muito bem. Nayeli parou de comer e olhou para Kaia. Criança, você tem ideia do que está dizendo? Sei que é perigoso, vovó. Sei que pode mudar tudo. Mas também sei que guardar segredos machuca as pessoas. Às vezes, revelar segredos machuca mais, disse Nayeli. Mas às vezes é necessário, acrescentou Sara. Na minha pesquisa, descobri que muitas tradições se perderam porque as pessoas tiveram medo de passar o conhecimento adiante. Helena se levantou e começou a recolher os pratos. Isso tudo é muito complicado para mim. Kaia, você tem certeza que quer se envolver nisso? Kaia olhou pela janela. Lá fora, as montanhas se erguiam contra o céu estrelado. Aquelas montanhas tinham visto gerações de seu povo. Tinham guardado segredos e histórias. Eu não posso mais fingir que sou normal, disse ela. E se eu tenho essas habilidades, talvez seja para usar em algo importante. E se for perigoso? E se não for usar, for mais perigoso ainda? Sara olhou para ela com admiração. Você é muito corajosa para ter 16 anos. Não me sinto corajosa. Me sinto assustada. Mas às vezes a gente precisa fazer coisas importantes, mesmo quando está assustada. Nayeli se levantou e pôs a mão no ombro de Kaia. Sua bisavó dizia uma coisa. O rio não pergunta à pedra se pode passar. Ele simplesmente flui. Talvez seja sua hora de fluir, criança. Naquela noite, enquanto Sara se acomodava no quarto de hóspedes, Kaia ficou acordada pensando. A chegada daquela mulher tinha mudado algo. Agora ela não se sentia mais sozinha com seu segredo, mas também sabia que com Sara ali, as coisas iriam se complicar ainda mais, porque agora havia duas pessoas diferentes em uma comunidade que já estava confusa com uma. Lá fora, o vento soprava entre as montanhas, carregando o cheiro de mudança. Uma semana depois da chegada de Sara, Kaia percebeu que as pessoas olhavam para ela diferente. Não era mais curiosidade, era medo. Ela estava no mercadinho da reserva, comprando leite para a mãe, quando sentiu os olhares. A senhora Begay, que sempre conversava com ela sobre suas aulas, baixou a cabeça quando Kaia passou. O senhor Antônio, que costumava perguntar sobre sua avó, se afastou do corredor onde ela estava. Sara percebeu também. Eles têm medo de você, disse ela quando saíram da loja. Eu sei, consigo sentir. Como é isso? Sentir o medo dos outros? Kaia parou de andar e olhou para as montanhas. É como carregar um peso que não é seu. Dói no peito. Faz você querer se esconder. Sara assentiu. Entendo.
Você entende mesmo? Quando eu era criança, minha mãe me levava nos mercados chineses em São Francisco. As pessoas velhas olhavam para mim e sussurravam coisas em chinês. Eu sabia que estavam falando sobre mim, mas não sabia o quê. Depois descobri que elas diziam que eu tinha olhos que veem além. Para elas isso era bom, mas para mim era assustador. Elas caminharam em silêncio até chegarem à escola. Helena estava na sala de aula, corrigindo provas. Quando as viu, ela sorriu, mas Kaia sentiu a preocupação por trás do sorriso. Como foi na cidade? Perguntou Helena. Tranquilo, mentiu Kaia. Helena olhou para Sara. No olhar dela, havia uma pergunta silent. Sara balançou a cabeça levemente. Helena entendeu. Kaia, disse Helena, preciso te contar uma coisa. Kaia se sentou numa das carteiras pequenas. O que foi? Tahatan veio aqui hoje. O estômago de Kaia se apertou. O que ele queria? Conversar com você. Sobre o quê? Helena suspirou. Ele não disse. Só disse que precisava falar com você. Pessoalmente. Sara se inclinou para a frente. Isso pode ser perigoso. Por que seria perigoso? Perguntou Helena. Porque se Kaia está certa, Tahatan tem muito a perder. Pessoas com segredos às vezes fazem coisas desesperadas para protegê-los. Kaia balançou a cabeça. Tahatan não é uma pessoa má. Eu senti isso nele. Ele está com medo, não com raiva. Medo pode ser ainda mais perigoso que raiva, disse Sara. Mas Kaia já tinha decidido. Vou falar com ele. Kaia, começou Helena. Mãe, eu preciso. Se ele quer conversar, talvez seja porque está pronto para contar a verdade. Naquela tarde, Kaia foi até a casa de Tahatan. Era uma casa simples no centro da reserva, cercada por um jardim onde ele cultivava ervas medicinais. O cheiro de sálvia e cedro pairava no ar. Ele estava sentado na varanda, fumando um cachimbo. Quando a viu se aproximar, ele não se levantou. Apenas acenou para que ela se sentasse na cadeira ao lado. Você veio, disse ele. Você pediu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Kaia podia sentir que ele estava organizando os pensamentos, decidindo o que dizer. Quantos anos você tinha quando começou? Perguntou ele finalmente. Começou o quê? A escutar. Kaia o olhou surpresa. Você sabe. Eu sei. Desde quando? Tahatan deu uma baforada no cachimbo. Desde o primeiro dia que você colocou os pés na nossa cerimônia. Você tinha uns 12 anos. Eu senti algo. Uma presença diferente. Por que nunca disse nada? Porque eu esperava que passasse. Às vezes passa. E às vezes não passa. Às vezes não. Kaia respirou fundo. Você também tem, não tem? Tahatan a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Sim. Desde quando? Desde sempre. Desde que me lembro de ser gente. É por isso que você escondeu o colar. Tahatan parou de fumar. Como você soube disso? Eu vi, na sua mente, durante a cerimônia. Você viu onde ele está? Não. Você protege bem essa parte. Mas vi que você o escondeu porque tem medo. Tahatan se levantou e caminhou até a beirada da varanda. Kaia, há coisas que você não entende. O colar, ele não é apenas um objeto sagrado. O que mais ele é? É um amplificador. Um quê? Tahatan se virou para ela. Pessoas como nós, quando tocamos o colar, nossas habilidades ficam muito mais fortes. Muito mais. Kaia sentiu um frio na barriga. Forte como? Você consegue ler mentes agora. Com o colar, você conseguiria controlar mentes. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. É por isso que você o escondeu, disse Kaia finalmente. É por isso que eu o escondeu. Porque eu sabia que um dia alguém como você apareceria. E eu tinha medo do que poderia acontecer. Você acha que eu usaria mal? Tahatan voltou a se sentar. Eu acho que você é jovem. E quando somos jovens, às vezes tomamos decisões pensando que estão certas, mas que podem machucar muita gente. Kaia pensou nisso. E você? Você nunca pensou em usar o colar? Pensei. Muitas vezes. Por que não usou? Porque poder demais corrompe. Sempre. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto o sol começava a se pôr. Kaia podia sentir o peso dos pensamentos de Tahatan. Décadas de solidão, de carregar um segredo que ninguém mais sabia. Você se sente sozinho, disse ela. Sempre. Eu também. Tahatan olhou para ela. Mas agora você tem a mulher branca. Ela também é diferente. Sara. E ela não é só a mulher branca.
Ela tem nome. Desculpe. Estou acostumado a desconfiar de estranhos. Ela está tentando ajudar. Está mesmo? Ou está tentando estudar você? Kaia havia pensado nisso também. Às vezes, quando Sarah fazia perguntas, Kaia sentia que havia algo mais por trás da curiosidade genuína. Eu não sei, admitiu Kaia. Mas ela é a única pessoa além de você que entende o que é ser diferente. E o que você vai fazer agora? Agora que sabe sobre o colar? Kaia olhou para as montanhas. Não sei. Preciso pensar. Kaia, disse Tarratan, e sua voz estava mais seria do que ela jamais tinha ouvido. Se você decidir procurar o colar, precisa ter certeza de que está pronta para as consequências. Que consequências? O colar não apenas amplifica habilidades. Ele também atrai outros como nós. Se você usar, eles virão. E nem todos têm boas intenções. Kaia sentiu um arrepio. Outros como nós? Existem mais, Kaia. Muito mais. E alguns deles pararam de se importar em proteger pessoas normais há muito tempo. Quando Kaia chegou em casa, Sarah e sua mãe estavam na cozinha, conversando em voz baixa. Quando a viram, elas pararam de falar. Como foi? Perguntou Helena. Complicado, disse Kaia se sentando à mesa. Muito complicado. Ela contou tudo o que Tarratan havia dito. Sobre o colar ser um amplificador, sobre outros como eles, sobre os perigos. Sarah ficou pálida. Eu nunca ouvi falar de nada assim. Talvez porque você nunca procurou, disse Kaia. Ou talvez porque as pessoas que sabem não costumam contar para estranhos. Kaia, disse Helena, você não pode estar pensando em procurar esse colar. Não sei o que estou pensando ainda. Nayeli apareceu na cozinha carregando a manta que estava tecendo. Ela se sentou e olhou para Kaia. Criança, disse ela, às vezes o caminho mais corajoso é o caminho que evita a tentação. E às vezes, disse Kaia, o caminho mais corajoso é enfrentar a verdade, não importa o quão assustadora ela seja. Lá fora, a noite chegava devagar, trazendo consigo o frio do deserto e o peso de decisões que precisavam ser tomadas. A decisão veio para Kaia numa manhã de outubro, quando o ar estava gelado e as folhas começavam a dourar. Ela estava sentada na varanda, observando Sarah ensinar sua avó algumas palavras em inglês, quando sentiu algo mudar dentro do peito. Era hora de escolher. Eu sei o que vou fazer, disse ela de repente. Sarah e Nayeli pararam de conversar e olharam para ela. O que você vai fazer? Perguntou Nayeli. Vou pedir para Tarratan me mostrar onde está o colar. Kaia, começou Sarah. Mas não vou tocá-lo. Kaia interrompeu. Vou fazer algo diferente. Sua mãe apareceu na porta. O que você vai fazer? Kaia se levantou e olhou para as 3 mulheres que tinham se tornado suas âncoras nos últimos dias difíceis. Vou devolvê-lo para a tribo, publicamente, em uma cerimônia. Por quê? Perguntou Helena. Porque segredos machucam as pessoas. Tarratan guardou esse segredo para proteger todo mundo, mas acabou criando mais dor. As pessoas têm o direito de saber sobre sua própria história. E se elas quiserem usar o colar? Perguntou Sarah. Então elas vão tomar essa decisão juntas, como uma comunidade. Não vai ser escolha de uma pessoa só. Nayeli sorriu pela primeira vez em dias. Essa é uma decisão sábia, criança. Você tem certeza? Perguntou Helena. Tenho. Minha habilidade não é para mim. É para ajudar as pessoas. E isso significa, às vezes, tomar decisões difíceis. Naquela tarde, Kaia foi novamente à casa de Tarratan. Ele estava no jardim, cuidando das ervas. Eu decidi, disse ela. Ele se endireitou e a olhou. Decidiu o quê? Quero que você me mostre onde está o colar. Mas não para mim, para devolver para a tribo. Tarratan largou a ferramenta que estava segurando. Kaia, eu já expliquei os perigos. E eu entendi, mas você guardou esse segredo sozinho por 20 anos. Isso é pesado demais para uma pessoa só. E se a tribo decidir usar o colar de forma errada? E se a tribo decidir protegê-lo de forma certa? Você não pode tomar decisões por todo mundo para sempre. Tarratan ficou quieto por um longo tempo, olhando para as montanhas. Há uma condição, disse ele finalmente. Qual? Você precisa estar preparada para sentir tudo que o colar carrega. Toda a história, toda a dor, toda a sabedoria dos que vieram antes. Mesmo sem tocá-lo, o colar emite energia. Quando você estiver perto dele,
Suas habilidades vão ficar mais fortes temporariamente. Você vai sentir ecos de todos que já o usaram. Kaia respirou fundo. Estou preparada. 3 dias depois, Tarhatan chamou toda a tribo para uma cerimônia especial. Ele não disse o motivo, apenas pediu para que todos viessem ao círculo sagrado ao pôr do sol. Kaia estava nervosa. Suas mãos suavam e ela conseguia sentir a ansiedade de toda a comunidade. Alguns estavam curiosos, outros irritados, muitos ainda desconfiados dela. Sara ficou ao lado da família dela. Nos últimos dias, ela havia se tornado parte da casa, ajudando nas tarefas e aprendendo sobre a cultura Apache. Kaia ainda não tinha certeza se confiava completamente nela, mas sabia que Sara genuinamente se importava. Quando o sol começou a se pôr, Tarhatan apareceu carregando uma caixa de madeira simples. Ele a colocou no centro do círculo e olhou para todos os presentes. Há 20 anos, começou ele, eu tomei uma decisão que afetou toda a nossa comunidade. Guardei um segredo que não era só meu para guardar. Murmúrios percorreram o círculo. Nossa jovem Kaia me mostrou que estar certo nem sempre significa estar agindo bem, e que às vezes proteger as pessoas significa confiar nelas. Ele abriu a caixa. O colar de turquesa brilhava como se tivesse luz própria. Era mais bonito do que Kaia havia imaginado. As pedras eram de um azul tão intenso que parecia o céu em um dia de verão. No momento em que Tarhatan tirou o colar da caixa, Kaia sentiu uma onda de energia. Era como se dezenas de vozes sussurrassem em sua mente ao mesmo tempo. Ela viu flashes de memórias que não eram suas, cerimônias de cura, momentos de paz entre tribos, lágrimas de alegria e dor. Este colar, disse Tarhatan, pertence a todos nós. Nossos ancestrais o usavam para unir comunidades, para curar feridas que iam além do corpo, mas também pode ser perigoso em mãos erradas. Ele olhou para Kaia. Nossa jovem amiga me ajudou a entender que esconder algo não é a mesma coisa que protegê-lo. Kaia se levantou, mesmo com as pernas tremendo. Eu posso sentir a história deste colar, disse ela, e sua voz ecoou pelo círculo. Posso sentir o amor e a sabedoria de quem veio antes de nós. Mas também posso sentir que ele precisa ser protegido por todos nós, não escondido de todos nós. Uma mulher na multidão se levantou. Como sabemos que você está dizendo a verdade sobre suas habilidades? Kaia olhou para ela. Dona Maria, você está pensando no seu filho que mora na cidade. Você se preocupa porque ele não liga há 2 semanas. Você quer que ele volte para casa, mas tem orgulho demais para ligar primeiro. A mulher arregalou os olhos e se sentou. Eu não quero esse poder para mim, continuou Kaia. Quero usá-lo para ajudar nossa comunidade a tomar decisões certas. Um homem idoso se levantou. E quem vai guardar o colar? Todos nós, disse Kaia. Ele pode ficar aqui, no lugar sagrado, onde todos podem vê-lo. E quando nossa comunidade precisar tomar uma decisão importante, ele pode nos ajudar a nos conectar uns com os outros de forma mais profunda. E se outras pessoas vierem atrás dele? Perguntou outra voz. Tarhatan falou. Então nós o protegeremos. Juntos. Como sempre deveria ter sido. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era tenso ou assustador. Era o silêncio de pessoas pensando, considerando. Finalmente a avó de Kaia se levantou. Eu concordo com a menina. Segredos são como feridas que não cicatrizam. É hora de deixar a luz entrar. Um por um, outros começaram a assentir. Não todos, mas a maioria. Tarhatan colocou o colar de volta na caixa. Então está decidido. O colar ficará aqui, sob os cuidados de toda a comunidade. E Kaia, ele olhou para ela com algo que parecia orgulho. Obrigado por me ensinar que coragem às vezes é confiar nas pessoas mesmo quando temos medo. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas conversavam em pequenos grupos, Sara se aproximou de Kaia. Você fez a coisa certa, disse ela. Espero que sim. E agora? O que você vai fazer com suas habilidades? Kaia olhou ao redor. Viu sua mãe conversando com outros pais sobre educação. Viu sua avó ensinando uma criança a fazer nós. Viu Tarhatan rindo com um grupo de homens mais velhos. Vou aprender a usá-las para construir pontes, disse ela. Entre pessoas, entre gerações, entre culturas diferentes. Sara sorriu. Posso ajudar? Pode,
Mas só se você parar de me estudar como se eu fosse um projeto de pesquisa. Sarah ficou vermelha. Você percebeu? Eu sinto suas intenções, lembra? Mas também sinto que você se importa de verdade. Então vamos tentar ser amigas de verdade. Naquela noite, Kaia se sentou na varanda pela última vez como a garota que tinha medo de seu próprio dom. Amanhã, ela seria outra pessoa. Alguém que havia escolhido usar sua diferença para unir, não para se esconder. O vento soprava suave entre as montanhas, carregando o cheiro de sálvia e a promessa de mudança. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, mudança não parecia assustadora. Parecia esperança. 6 meses depois, Kaia começou a ajudar famílias da reserva a resolver conflitos, usando suas habilidades para entender melhor os sentimentos de cada pessoa. Sarah ficou para continuar sua pesquisa, mas agora como amiga, não como observadora. E Tahatan começou a ensinar Kaia sobre os aspectos mais profundos de suas habilidades, sem mais segredos entre eles. O colar permaneceu no lugar sagrado, onde qualquer pessoa da tribo podia visitá-lo. Algumas vezes, em momentos de decisões muito importantes, a comunidade se reunia perto dele, não para usar seu poder, mas para lembrar que estavam conectados por algo maior que suas diferenças. E Kaia aprendeu que ser diferente não significava estar sozinha. Significava ter a responsabilidade de usar sua diferença para tornar o mundo um pouco melhor. Ela nunca mais teve medo do silêncio, porque agora sabia que, mesmo no silêncio, ela nunca estaria realmente sozinha.